Olá, meus caros, vamos falar nessa oportunidade de 4 tipos de vida e de morte à luz do Evangelho. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Você já ouviu falar da expressão de 7 vidas que o gato tem, ou até existe aí espécies de religiões ou de crenças que assim acreditam que o ser humano tem várias vidas, faz até uma construção com as fases da pessoa, né? Por exemplo, a fase de bebê, a fase de criança, de adolescente, de adulto, de meia-idade e de idoso. Teria 5, 6, 7 vidas, poderia se encaixar nesse contexto. Mas à luz do Evangelho, como a gente vai falar aqui, são 4 possibilidades de vidas ou 4 possibilidades de mortes. Vamos a elas. A primeira é a óbvia, a vida natural e a morte natural. A morte natural, ela nasce com o pecado de Adão e Eva, ao desrespeitar o mandamento de não comer o fruto proibido, Deus os castiga e, conforme nos revela Gênesis 3,19, o veredicto de Deus é: porque és pó, em pó te tornarás. Assim sendo, todos nós herdamos essa herança maldita, vamos dizer assim, ou adâmica, que é a morte. Pelo salário do pecado, nós tivemos aí a morte, se estendendo a todas as gerações ou descendências de Adão, né, dos nossos ancestrais. Então, é óbvio, temos a morte natural, física, e a vida física, que é efêmera, que vai depender de vários contextos, que a expectativa de vida, por exemplo, no Brasil é de 74, 76 anos, no Japão é quase 80 anos. Então fica mais ou menos aí, 70, 80, 90 anos de vida e, por conseguinte, a pessoa morrendo. É claro que existem outros casos que são considerados aí a exceção à regra, crianças morrendo e tal, que aqui cabe entrar com um parênteses, pois se a criança morrer, né, ou se a pessoa morrer ainda jovem, ela nem tem a possibilidade de ter outras vidas, principalmente quando é criança ou bebê. Até porque ela não tem a consciência para compreender essas outras vidas. E como Jesus disse que as crianças é do seu reino, das tais são dele, então elas são salvas automaticamente. A Igreja Católica tinha uma crença de que as crianças que morreram logo após nascerem ou não foram batizadas, elas iriam para o limbo, mas isso não procede. Atualmente até a Igreja Católica tem reconsiderado isto, pois, segundo a misericórdia de Deus, e nesse texto que Jesus disse que não era para os discípulos impedir das crianças virem até ele, que das tais ao reino do céu, já se completa, dizendo que elas automaticamente têm salvação. Então, as outras vidas que a gente vai falar para essas pessoas, ou esses indivíduozinhos, vamos dizer assim, não se faz necessário. Isso é para quem tem consciência e já chegou pelo menos à maioridade ou à vida adulta. Então nós temos, como já disse, a vida natural e a morte natural, que até um bebê, um feto possam ter, né? Agora, as outras vidas vai depender, obviamente, da longevidade da pessoa, ou seja, dela durar. A segunda classe de morte ou de vida é referente à espiritual. A pessoa passa a ter vida espiritual quando ela aceita a Cristo Jesus. Do contrário, ela está na morte espiritual porque ela continua no pecado e ela não se libertou da escravidão pecaminosa. Em Romanos 6, nós temos isso bem claro, que nós devemos aceitar a Jesus e quando batizamos, morremos e ressuscitamos com Cristo, simbolicamente.
E assim sendo, temos a vida espiritual. Em Romanos 5 fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Querendo dizer o seguinte, que o salário da morte é o pecado, como diz Romanos 6:23, e que se nós não abandonarmos os nossos pecados, não se arrependermos, não produzirmos frutos dignos de arrependimento, de maneira alguma nós aceitamos a Jesus, de maneira alguma nós cumprimos o mandamento de Cristo, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Para configurar a vida espiritual é necessário que amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Porque Deus é espírito e procura que tais adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o adorar em espírito e em verdade não é produzindo as obras carnais e tampouco de uma maneira enganosa. É sim o contrário. Você, de corpo, alma e espírito, de coração e boca, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo a si mesmo. Portanto, se você não aceitou a Cristo, se você não procura, ainda com falhas, fazer exatamente o que Cristo mandou, realizar ou exercer o amor, você está morto. Então aí nós temos a vida espiritual para aquele que aceita Cristo e a morte espiritual para aquele que não aceitou a Cristo. E para esta vida, ou para ter essa vida, necessário é fé. Porque se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. E ainda essa fé tem que ter obras, porque fé sem obras é morta. E as obras são exatamente o amor. O amar a Deus e ao próximo. Em Efésios 5,14 nós temos o seguinte: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, você, enquanto estiver vivo, na vida natural, física, tem a possibilidade de ressurreição. Porque, como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E pode ser tanto a morte física como a morte espiritual. E o interessante meditar é que em Efésios nós temos claramente a referência de sono e morte como sinônimos. Ou seja, a morte para Deus é apenas como um sono. Que ele tem um poder para despertar a hora que quer, que ele quer. Tanto para a ressurreição daqueles que já morreram ou dormem em Cristo, como aqueles que morreram agora há pouco, né, a morte natural, e também a morte espiritual. Basta, obviamente, haver fé e Deus querendo. Então, nessa morte espiritual, você pode sair. Se você aceitar a Cristo, se você se despertar, fazer a sua parte, esforçar tendo bom ânimo, para que Deus realize algo em sua vida. E do contrário, você também pode não só receber a vida, mas como perder essa vida se você não vigiar, vacilar. E aí configurar a morte espiritual. Configurando aquilo que o apóstolo Paulo disse, começar no espírito e acabar na carne. O acabar na carne e acabar na morte. Porque carne e morte são a mesma coisa. Ou seja, obras carnais e morte. Exatamente o salário do pecado é as obras carnais, que culminam na morte. Agora, os frutos do espírito culminam em vida. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, que é para nós produzir os frutos do Espírito, qual seja amor, temperança, benignidade, e por aí vai, né? 9. Bom, então temos esse tipo de vida espiritual. E temos uma terceira vida, ou terceira morte, e principalmente a terceira morte, que é a pior de todas elas. Eu vou deixar para o último caso uma outra possibilidade muito interessante de morte e vida, que na realidade é uma inversão de papéis, é um contraditório, ou é contraditório, né? O contrassenso. Eu até tinha falado num vídeo que existiam 3 tipos de mortes, mas na realidade, de modo real ou conhecido, é mesmo. No entanto, ao aprofundar meus estudos ainda encontrei mais outro tipo, outra classe. Bom, sem delongas, essa terceira classe de morte ou vida é a morte. A segunda morte que se refere em Apocalipse 20:14 e também em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 10. No Apocalipse 20:14 diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo.
E no Apocalipse 2:10 fala que aquele que vencer, esse ganhará, então, o benefício de não ser lançado no lago de fogo, ou a morte não terá prevalência sobre ele. Não irá prevalecer, ele não sofrerá o dano da segunda morte. O que quer dizer a segunda morte? É a morte eterna. A morte eterna é você não ter mais comunhão com Deus, mas com os irmãos, ficar totalmente separado. Era para ter dito no início, mas para quem não sabe, a palavra morte quer dizer o seguinte: separação. Pode ser sono, né? Ela pode ser interpretada como um sono, mas é separação. E quando há morte eterna, é a separação eterna. Quando há a morte espiritual, é a separação espiritual. Quando há a morte física, é a separação física. Tá? E essa é a mais terrível, porque essa você não estará com Deus, não estará com aqueles que já dormem no Senhor, que foram salvos, e nem aqueles que foram arrebatados em Cristo. Você ficará à parte, estará junto com Satanás e seus adeptos. Essa é a morte eterna, porque na Nova Jerusalém não entra nada que contamine. Lá é vida, e vida eterna. Vida eterna é essa que foi perdida por Adão e Eva, que trouxe a morte natural, a morte espiritual e a morte eterna. E agora, no final de tudo, quando houver a vida eterna, esses três tipos, melhor dizendo, ou tipos de mortes serão totalmente banidas, aniquiladas. A morte natural, porque não vai existir mais morte. A morte espiritual, porque não vai existir mais morte espiritual, porque já vai viver em novidade de vida, em vida espiritual ali eterna. E a morte eterna, porque não existirá mais morte. Como diz lá em Apocalipse, não existirá mais morte, nem pranto, nem ranger de dentes, nem mais clamor, nem mais nada. Porque a morte foi lançada no lago de fogo, ou seja, foi exterminada de uma vez por todas, porque essa não era a vontade de Deus. Assim ocorreu por conta da desobediência de Adão e Eva. Por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Deus trouxe Jesus para salvar a todos. Por isso que Deus é misericordioso. Porque, em sua essência, a morte nunca teria existido se não fosse exatamente o pecado da transgressão de Adão e Eva. E ainda cabe a uma quarta classificação de morte ou vida. Mas, como já disse, é meio que contraditório. A vida que não é vida, que é uma vida ruim, e a morte que é uma morte boa, que é a que a gente encontra aos Romanos 6:4, que nos diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Você morrer no sentido de não fazer mais aquilo que a sua carne quer, o que o mundo quer, o que o diabo gosta. Seria exatamente você crucificar a sua carne, você mortificar os desejos carnais. Então essa morte é muito boa, é bem-aventurada. E quem aceita Cristo tem que morrer. Tem uma expressão que eu ouvia muito da minha avó, que é um ditado, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Simbolicamente, o que está escrito aqui é isto. Você quer ir para o céu? Você tem que morrer. Ah, mas morrer fisicamente? Não. É morrer no sentido espiritual ou no sentido carnal, né? Tem, obviamente, a questão espiritual, o morrer é vida, mas é no sentido carnal, né? Então, esse é um quarto tipo de morte, morte boa. Morte que nos leva à vida. Porque Paulo está falando aqui que o batismo é o simbolismo da morte e ressurreição, como foi de Cristo. É a morte e ressurreição de um cristão. Você que outrora era criatura passa a ser filho, pela adoção do Pai por intermédio de Cristo, quando o aceita, quando cumpre a justiça divina no batismo e assim mortifica seus corpos para viver para Deus.
E Jesus falou acerca disso. Em Mateus 10:39, dizendo: quem encontra esta vida, perdê-la-á. Mas quem perde essa vida por amor de mim, a encontrá-la-á. Estava se referindo exatamente a essa questão de morrer para o mundo, de separar-se do mundo, do pecado, do eu, para unir-se à verdadeira vida que é Jesus, unir-se, de fato, à novidade de vida. Então, essa morte para o mundo, para o pecado, para as coisas dessa vida, você virar um cadáver, isso é muito maravilhoso. Isso é o configurar, o viver com Cristo é vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, como disse Paulo aos Filipenses. Porque essa morte é gloriosa. Porque essa morte lhe faz saltar daquelas mortes ruins, daquelas mortes terríveis, principalmente a morte eterna, para a vida. Agora, já a vida que Jesus fala, que não fora perdida, que não fora, vamos dizer assim, assassinada, tirada, esta é tenebrosa. Essa te impede de alcançar a vida eterna, te impede de alcançar o gozo, as bênçãos de Deus. Então, morremos para o mundo e vivemos para Deus. Não podemos fazer o contrário, viver para o mundo e morrer para Deus. Porque, como disse São Tiago, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Então, assim sejamos. Então, é esses 4 tipos de morte que nós encontramos na Bíblia. Vamos recapitular: a morte natural, eu não preciso nem dizer qual que seja, que é o passar dessa vida mesmo. A morte espiritual, que é você aceitar a Cristo e ter vida espiritual, coisa essa que você não tinha. A morte eterna, que é a mais terrível, que é a separação total de Deus e dos irmãos. E, por conseguinte, a vida eterna, que é uma maravilha, né? Então, nós temos a morte espiritual, aliás, a morte natural, a morte espiritual e a morte eterna. A vida natural, a vida espiritual e a vida eterna. E, por último, as palavras do próprio Jesus, a vida que não é vida, ou é vida pecaminosa, e que impede de ter vida espiritual e ter vida eterna. E a morte que nos dá a vida espiritual e a vida eterna. Que é como já disse, vamos colocar assim, a morte carnal e a vida mundana, vamos dizer assim, esse tipo de configuração de morte. Então, a morte carnal que traz o benefício, ou pode ser a morte boa e a vida má. Então, esse tipo de classificações que nós temos referente à vida e à morte. Acho que deu para compreender. Então, o que nós temos que fazer é ter vida espiritual para ter a vida eterna, passando pela morte das coisas carnais e, então, crucificando essa vida. Quer dizer, a morte pode nos dar vida, né? A morte pode nos dar a vida espiritual e a vida eterna. Enquanto a partir da vida pode nos dar a morte espiritual e a morte eterna. Configurando a expressão, como já disse, que todos querem ir para o céu, mas não querem morrer, é necessário morrer. Senão, não entra. Abraço, dê o seu like, comente e até a próxima.